A reflexão que a gente, né, tem para hoje é uma reflexão muito interessante para os dias que a gente está vivendo hoje. Eu até denominei essa reflexão como fazendo a curva, né? E antes da gente meditar na palavra do Senhor, tem uma música, né, ela é muito conhecida da igreja, de muitos irmãos. Ela marcou, acredito que, o início da minha conversão ali, assim que eu me converti, e acredito que a vida de muitas outras pessoas também. Eu não vou cantá-la, mas eu vou ler a letra dela e os irmãos vão reconhecer ela aí, né? Que diz assim a letra da música: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. E me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Essa é uma letra que a Aline Barros canta, né? Muito linda essa música. Ela nos faz lembrar, né, aquele texto em Apocalipse, né, que fala das primeiras obras, né, o primeiro amor. Mas antes da gente falar literalmente sobre a palavra de Deus, eu gostaria de contar para os irmãos um testemunho que certa vez eu, a Vanessa, o Van Basten, eu não me lembro se a Exame estava junto, mas um grupo da nossa juventude, estávamos indo para o aniversário do irmão Valderi. No tempo ele ainda não congregava conosco, mas ele já era nosso querido irmão. E aí o aniversário dele foi lá em Pirinópolis, né? Na verdade quase dentro da cidade de Pirinópolis, mas já era ali nas redondezas de Pirinópolis. E aí a gente pegou um carro emprestado com o irmão Vopone, o pai do Juju, o pai da Carol. E aí pegamos o carro emprestado e fomos, né? E aí conseguimos chegar lá, comemoramos o aniversário com o irmão Valderi e tudo. Foi, graças a Deus, foi uma benção o aniversário dele. Mas na volta, estava bem tarde, a gente não ficou para dormir. Nós tivemos que regressar para casa. E na volta para casa, estava muito escuro. E nós não conseguimos lembrar muito bem o caminho, né? Nós pegamos o trajeto de volta e naquele trajeto a gente seguiu até a gente achava que era o correto. Até que chegou um certo ponto que aconteceu uma dúvida. A gente ficou se questionando, e agora? Eu tô achando que esse caminho tá estranho, parece que nós nos perdemos. E daqui para Pirinópolis é um caminho muito simples, né? Não tem muito desvio, aquelas coisas todas. Mas o fato é que a gente se perdeu no caminho, né? E aí a gente, no meio do trajeto, a gente dirigindo, seguindo pra frente e o tempo todo se perguntando, né? Gente, eu acho que não era por aqui. Não, nós estamos certo, não, gente. E aí ficou aquele questionamento e tal. Mas o fato é que a gente se perdeu no caminho, né? E isso é muito interessante porque me faz lembrar disso. Quando a gente fala sobre esse texto, me faz lembrar disso, né? Que nós, como liderança, o nosso maior objetivo é dirigir a igreja, conduzindo ela na direção correta, né? Permitir que a igreja do Senhor caminhe nos trilhos corretos. E lembrando desse percurso que a gente teve com essa volta do aniversário da casa, lá do aniversário do irmão Valderi, a gente pôde perceber que há momentos em que a gente se perde, há momentos em que a gente tem dúvidas, há momentos em que a gente se questiona, será que estamos no caminho correto? Né? Nós buscamos crescer, né? Nós como liderança, nós buscamos crescer como os discípulos de Jesus e ser exemplo em tudo. Em tudo que a gente faz, a gente busca ser exemplo, né? A gente busca ter uma forma de conduzir a igreja para que a igreja caminhe nos trilhos corretos, de uma forma que agrade a Deus, né? Mas há momentos em que a gente precisa parar e avaliar. A gente precisa parar e refletir se de fato nós estamos corretos, né? E é interessante que o caminho que nós estávamos trajetando
lá do aniversário do Valderi para nossa casa, era o caminho correto. Porém, nós não sabíamos se nós estávamos corretos. E aí a gente percebe que nas nossas vidas a gente consegue estar no caminho correto, porém numa direção contrária. E isso é interessante a gente refletir. Nós podemos até estar no caminho correto, mas às vezes podemos estar numa direção contrária. Então, é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, né? Que o caminho, ele pode até nos levar ao lugar correto, mas temos que estar na direção correta. Não podemos estar no caminho, porém em direções contrárias, né? Temos que estar sempre caminhando no caminho correto e na direção correta. Amém? Ao meditar na letra dessa música, nós somos levados a refletir no texto que fala sobre o primeiro amor, né? E aí eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Eu já deixei a minha aberta aqui para poder facilitar, né? Eu não vou poder ter muito tempo de poder aguardar os irmãos a abrir o texto aí, tá? Mas acompanhem comigo aí, tá? A leitura no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependeste, e pratica as obras, quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Esse texto, ele fala de uma forma muito singular para a igreja de Éfeso. Só que a igreja de Éfeso, ela era uma referência para nós, né? A igreja de Éfeso era uma igreja onde nós tínhamos como exemplo. E é interessante que, com base no livro de Atos dos Apóstolos, a gente consegue descobrir que a igreja de Éfeso, ela teve um início exemplar. Ela teve um início de ministério onde a gente olhava para ela e falava assim: nós temos que ser como a igreja de Éfeso. Nós temos que seguir os passos da igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso, ela foi discipulada pelo próprio apóstolo Paulo, né? Então, olhando para o seu discipulador como o apóstolo Paulo, a gente consegue perceber que os princípios da igreja de Éfeso eram os melhores. Eram os princípios no qual nós devemos seguir hoje. Eram os princípios que toda igreja que se diz igreja do Senhor tem que ter, né? Outro detalhe interessante, baseado no livro de Atos dos Apóstolos, é que a igreja de Éfeso, ela teve como líder Priscila e Áquila, também discípulos de Paulo, que logo depois estiveram na liderança ali na igreja de Éfeso também, né? E logo depois o jovem pastor Timóteo, né? Então, depois desse resumo todo da igreja de Éfeso, a gente consegue perceber que a igreja de Éfeso teve grandes líderes, né? E isso me traz uma lembrança de que muitas das vezes a gente para dizer assim que igreja tal e igreja tal, elas são grandes igrejas porque tem grandes líderes, né? E de fato isso é uma verdade, né? A gente consegue reconhecer que uma grande liderança conduz uma igreja de uma forma tão grande que ela se torna de fato exemplar para outras pessoas e até mesmo para outras igrejas, né? E a gente tem grandes exemplos de grandes igrejas que tem fortes princípios firmados na palavra e que nos conseguem direcionar de forma que a gente consiga ser relevante, né? Porém, olhando para o texto em Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 2, para quem entrou aqui agora, nós conseguimos perceber que mesmo a igreja de Éfeso tendo grandes líderes, né? Por um longo tempo, aconteceu alguma coisa onde a igreja de Éfeso não seguiu o caminho correto. Ou poderia até estar no caminho correto, como a gente já falou anteriormente, mas não estava na direção correta, né? E isso é um perigo, né? Mas o fato é que, após anos, né, a igreja de Éfeso ela manteve a firmeza na palavra, né? Através de Paulo ali na liderança, depois Priscila, Áquila e depois Timóteo, né? Então, a igreja de Éfeso ela teve uma grande liderança por alguns anos ali, né?
Bom, engraçado é que a gente entender o que foi que levou Jesus a elogiar a igreja de Éfeso. Porque a gente leu no versículo 4 e 5, mas agora a gente vai ler o versículo 2 e 3. Um pouquinho antes aqui, né? Que diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, versículo 3, tá? Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. E o versículo 3 diz, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. A igreja de Éfeso, diante de aquilo que a gente já falamos aqui um pouco sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, através desse texto, a gente consegue perceber que a igreja de Éfeso ela era uma igreja viva, uma igreja que estava em constante movimento, né? Ela era ativa na cidade, na sua comunidade, ela era uma igreja de fato relevante. Éfeso era uma cidade centralizada com comércios, grandes comércios. Então, ela para ser relevante, ela tinha que ser influente naquele povo, né? E a igreja de Éfeso era uma igreja ativa. Ela também era cooperativa com o avanço do reino de Deus. Era uma igreja que se importava com a expansão da palavra de Deus, não só no sentido de falar para as pessoas, mas no sentido de que aquela palavra seja transformadora, a qual aquelas pessoas entendam que era necessário mudar, que eles estavam vivendo de uma forma errada e que eles precisavam se arrepender dos seus maus caminhos e se converter, para que de fato sejam aceitados como irmãos em Cristo e como povo de Deus. E a igreja de Éfeso cooperava constantemente para que a palavra de Deus fosse pregada, anunciada ali. Outra coisa, perante o texto, que a gente percebe que a igreja de Éfeso era perseverante. Era a igreja de Éfeso que sustentava todas as suas dificuldades de forma que elas não desistiam da luta. Não era qualquer picuinha, não era qualquer desafio, não era qualquer tribulação que eles passavam que era suficiente para fazê-los desistir da sua caminhada. Não era qualquer trabalho, qualquer dificuldade que iriam fazê-los desanimar, né, da sua caminhada eclesiástica. Outra coisa, perante esse texto que a gente leu, a gente consegue perceber que Éfeso tinha um grande discernimento espiritual. Eles tinham uma forma muito grande de identificar. Se vocês perceberam no versículo 2, no finalzinho aqui do versículo 2, na parte B diz assim, e pusestes à prova os que diziam ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Irmãos, não é fácil fazer isso. Hoje, o que a igreja faz? A igreja, ela costuma identificar os falsos profetas, porém, ela não os desafia e nem os crucifica por ser mentirosos. O que as igrejas fazem hoje? Elas preferem identificar o mentiroso e se calar. E deixa quieto. O problema disso sabe o que é, irmãos? É que ao encontrar um falso profeta e permitir que ele permaneça falso profeta, a sua identificação não teve valor algum. A sua identificação não foi relevante. Porque simplesmente identificar um falso profeta não vai ter sentido. Porque ele vai continuar pregando. Ele vai continuar anunciando as suas heresias. E outras pessoas estarão acreditando nas suas heresias. Então, de que adiantou apenas ter identificado? Então, a igreja de Éfeso era relevante nesse sentido também. Ela não só identificava os falsos profetas, como também combatia as heresias que eram pregadas por eles. Então, para nós, igreja, hoje, isso é importante também. E é desafiador, porque não faz parte da nossa cultura isso. Nós estamos constantemente desviando dessas lutas. E isso nos faz perder um crescimento muito importante, né? Talvez
eu posso dizer que 80% das dificuldades que nós vivemos hoje como igreja está relacionado a isso. A essa fuga que nós constantemente estamos fazendo, né? E não estamos aprendendo como a igreja de Éfeso fazia, né? Outra coisa era que a igreja de Éfeso ela tinha um zelo doutrinário muito grande, né? É algo até clichê falar, mas é interessante. Onde é que está firmado os nossos princípios doutrinários, né? Sextas-feiras nós estávamos estudando a nossa declaração doutrinária. Ah, mas eu já sei, Jonas, eu já sei os princípios doutrinários da Igreja Batista. Sim, isso é muito importante. Porém, nós estamos lá para aprender uns com os outros, né? Nós temos que alicerçar cada vez mais isso ao longo dos dias. Olha o exemplo da Igreja de Éfeso. Teve uma grande liderança, o apóstolo Paulo com certeza trabalhou o alicerce da igreja, né? E fez questão de capacitar novos líderes para que continuasse fortalecendo o alicerce daquela igreja de Éfeso. Porém, em Atos dos Apóstolos, a gente percebe que Jesus chama a atenção da igreja de Éfeso, no sentido de que eles perderam o primeiro amor. Então, isso não quer dizer que nós, como igreja, não iremos desviar do foco. Não quer dizer que o fato de eu saber, não quer dizer que lá na frente eu não posso errar, né? Nós temos que entender, irmãos, que essas são características que toda igreja tem que ter. Mas essas características não nos impedem de desviar, de seguir uma direção contrária, mesmo estando no caminho correto. Nós temos que estar atento a isso, né? O Senhor mostrou que aquela igreja ela necessitava mudar. Essa revelação de Jesus na carta, né, nessa carta à igreja de Éfeso, revela que a igreja de Éfeso ela fazia muitas coisas, que ela estava muito ocupada e que haviam perdido, né, a essência do amor cristão. Então, o fato de estarmos promovendo atividades, de estarmos em constante movimento, às vezes nos faz ocupados, mas não necessariamente nos faz comprometidos com a obra do Senhor. Então, é isso que é interessante, né? No versículo 5, Jesus diz: lembra-te, pois, onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus está orientando a igreja de Éfeso a olhar para trás e falar: aonde foi que eu caí? Aonde foi que eu errei? E eu me lembro que naquele trajeto, como eu testemunhei anteriormente, a gente voltando do aniversário do Valderi lá em Pirinópolis, eu me lembro que o Van Basten estava dirigindo, e aí estava eu, a Vanessa, e eu não me lembro quem mais, se tinha mais alguém no carro, mas eu lembro que nós estávamos no banco de trás, e aí o Van Basten falando assim: não, é lá mais na frente. E eu falava assim: não, a gente já passou. Eu me lembro, irmãos, que eu tinha memorizado um posto de gasolina com uma lanchonete bem grande, assim, tipo um retorno, um balão bem grande, que era para onde a gente entrava para pegar ali a entrada da pista do Bregildo. E eu me lembro que vagamente a gente tinha passado por lá. E a gente tinha seguido direto. Então, ou seja, a gente perdeu o caminho, a direção correta, justamente quando a gente passou reto naquele retorno, naquele balão ali. E aí, acho que, se não me engano, acho que uns 12 quilômetros para frente, a gente parou numa casa, e aí a gente, depois de discutir bastante dentro do carro, a gente encontrou uma casa, um senhor estava na janela, e a gente perguntou para ele: moço, onde é que fica a entrada para Águas Lindas? Aí ele falou: vocês passaram, fica uns 12 quilômetros para trás. E aí a gente fez justamente isso que Jesus está nos orientando. Lembra-te de onde caíste. Lembra onde foi que você errou. E procura fazer aquilo que você fazia. Então, o caminho correto era voltar até o ponto onde a gente tinha errado e seguir a direção correta, né? Embora nós estávamos no caminho correto. E aí, decidimos voltar. Voltamos até o posto, lá no balão, e depois seguimos direto. E aí a gente teve a confirmação de que estávamos na direção correta novamente. Para mim, irmãos, estamos vivendo um tempo muito parecido com o tempo da igreja de Éfeso.
onde nós vivemos um tempo onde as igrejas são marcadas pelas suas lutas individuais, seja elas pela pregação do evangelho ou não, até mesmo lutas internas. Mas de fato são muitas lutas hoje, né? Somos marcados pela perseverança, temos buscado manter-se firmes mesmo diante das dificuldades. Não está sendo fácil, irmãos. Hoje eu já vi muitos irmãos comentarem, tanto da nossa igreja como não, de que nós estamos às vezes enxugando gelo, correndo atrás de irmãos que estão se enfraquecendo na fé e esquecendo de pregar o evangelho a outros possíveis irmãos que estão no mundo morrendo, né? Então, estamos meio que marcados por essa perseverança. Outra marca de que estamos vivendo, um tempo muito parecido com a igreja de Éfeso, é o tempo que estamos tendo com cuidado com a palavra. Eu particularmente tenho tido muito cuidado com a palavra, né? Justamente para que a partir de mim não saia discípulos que não sejam verdadeiros, que não sejam discípulos firmados na palavra do Senhor. E assim eu acredito que todos aqueles irmãos que têm cuidado com a palavra têm tido esse cuidado de que a cada pessoa que se espelha em você, a cada pessoa que se espelhar em mim, sejam pessoas verdadeiramente que buscam a palavra de Deus e sigam seus ensinamentos, né? Então, a igreja de Éfeso tinha esse cuidado também, né? Mas que muitas vezes demonstrava sinais de perda do primeiro amor. Assim como nós, mesmo tendo todo esse cuidado, há momentos em que a gente demonstra sinais de que nós perdemos a essência do primeiro amor, né? Isso não nos deixa de ser igreja, mas é uma falha que nós como igrejas cometemos, né? Hoje nós temos igrejas fortes, igrejas sólidas, igrejas muito bonitas, né? Que infelizmente elas têm um estilo de vida consumidor, que estão muito preocupados com o que tem para se oferecer, né? É interessante a gente falar nisso no momento que a gente está vivendo hoje, onde cada um está nas suas casas. Eu sei que esse é o primeiro culto online que a gente está produzindo praticamente oficialmente aqui, né? Onde convidamos toda a igreja. Mas é interessante a gente pensar que muitos irmãos estão esperando algo acontecer para que seja feito, para que eles congreguem, para que eles façam alguma coisa. Mas nós, como igreja, temos que pensar o que eu tenho que fazer, né? Temos muitas pessoas lá fora que ainda necessitam, né? Temos pessoas que estão se arriscando, até mesmo no nosso próprio meio, que estão se arriscando, tendo que trabalhar, correndo o risco de ser contaminado por uma doença que a gente sabe que mata. E aí, nós estamos trancados em nossas casas, nos defendendo desse vírus. E onde é que fica a nossa responsabilidade como servo do Senhor também de continuar anunciando? Então, não estou querendo dizer que a gente tem que sair das nossas casas, cometer uma imprudência, desafiar as leis, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que tem outros meios da gente conseguir continuar anunciando a palavra, mas que às vezes nós descansamos, né? Hoje mesmo eu estava refletindo aqui em casa. Quando falou que a gente ia fazer quarentena, uma das primeiras preocupações que a gente teve, e eu falo por exemplo próprio, eu, Jonas, Vanessa, Sasuke, uma das primeiras preocupações que nós tivemos aqui com relação à nossa família é o que nós vamos fazer nessa quarentena. Porque se não pode sair de casa, né? Então assim, ficou aquela preocupação do o que fazer, né? Então, a gente correu atrás do Netflix, uma TV por assinatura, né? E aí, olhando para os meus livros, eu pensei, o que eu vou fazer nessa quarentena para continuar me edificando na palavra de Deus? Então, é justamente isso que a gente tem que refletir nesse momento. Nós temos que continuar nos capacitando, irmãos. Anteriormente, nós não tínhamos tempo para estar lendo a Bíblia, para estar orando, porque estávamos ocupados demais com a igreja de Éfeso, nas atividades, em trabalhos, né, escola para quem estuda. Mas esse é o momento em que nós estamos em casa. Agora tempo não nos falta, no tempo nos sobra de continuar meditando na palavra de Deus, né? E a gente, por conta desses compromissos, é que nós temos deixado de lado, né, o nosso compromisso com a nossa grande comissão de continuar anunciando a palavra de Deus, né?
exercer um sacerdócio universal, de buscar servir as pessoas, né? De alguma forma a gente continua sendo útil. Nós é que temos a palavra de Deus no nosso coração e temos o trabalho e a responsabilidade de passar esse amor adiante, né? E trabalhar para que a multiplicação intencional tanto de discípulos verdadeiros como de igrejas que sejam relevantes e autênticas na nossa cidade, né, se multipliquem. Então, isso é o que a gente tem que fazer, né? E aí fica aquela pergunta, mas Jonas, o que nós vamos fazer, né? E aí a resposta está no texto em que Jesus nos chama a atenção no versículo 5. Lembra, pois, onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, Jesus está nos dando a direção, irmãos. Lembra de onde caímos, aonde foi que nós erramos, né? Não podemos caminhar cegamente sem antes parar e refletir sobre isso. Mesmo estando na direção, no caminho correto, nós temos que refletir se estamos na direção correta, né? Lembrar de nos arrepender das nossas falhas, sempre, né? Se errarmos, né? Confessarmos nossos pecados a Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda, né, impureza e nos conduzir no caminho correto, né? Então, isso digamos que é o trabalho a ser feito no momento, né? Buscar esse direcionamento correto, tendo em vista que nós temos um tempo muito valioso agora para estarmos meditando na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Como eu falei anteriormente, esse aplicativo ele é limitado a 40 minutos. Eu acabei de receber uma notificação aqui de que acho que falta 10 minutos para encerrar aqui, né? Então, eu vou estar orando aqui, né? Espero que a palavra de Deus continue a abençoar a vida de cada um dos irmãos aí. Eu vou estar orando agora, nesse momento, e aí logo depois a gente vai estar encerrando. Ah, tá. Então, é que eu tô com a Vanessa aqui também, ela tá me orientando, tá, irmão? Então, assim, vou estar orando aqui no momento, encerrando. E aí, depois a gente, né, falar com o pastor aí, a gente bota um pouco mais o povo para interagir aí. Amém? Então, oremos então. Querido Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Assim, ó Deus, nós te agradecemos por tudo. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a nos abençoar, Senhor Deus, a nos edificar, mesmo em tempos de que nós estamos, ó Deus, nos nossos lares, nos defendendo, nos protegendo. Pedimos a Ti, Deus, que o Senhor continue a cuidar daqueles irmãos que, porventura, ainda continuam trabalhando, daquelas pessoas que também estão, ó Deus, nas linhas de risco aí, por trabalhar na área da saúde, ou por doenças crônicas que são alvos mais vulneráveis. De qualquer forma, Senhor Deus, Tu sabe a nossa necessidade. Pedimos a Ti, Deus, que o Senhor continue a dirigir a Tua igreja na direção correta, nos levando, Senhor Deus, a buscar a edificação na Tua palavra, permitindo, Senhor Deus, a edificação mútua da Tua igreja, Pai querido. Senhor, continua, Deus, com cada um dos irmãos que aqui está. Permita-nos, ó Deus, poder, ó Deus, cada vez mais exercer, ó Deus, com maestria os nossos dons e talentos para a Tua honra e glória. E que possamos, ó Deus, continuar, ó Deus, a abençoar outras vidas, para que essas vidas também venham a professar o Teu grande amor, ó Deus, e professar, ó Deus, o senhorio do Senhor em suas vidas, Pai. Obrigado, Pai querido, por tudo. Continua a nos abençoar, pois é no nome santo do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que nós choramos e te agradecemos, ó Pai. Amém.